Fala galera, professor Rafael Fernando, de língua portuguesa, mais uma parceria da Prefeitura com a TV Câmara. Vamos lá? A aula de hoje então nós vamos falar sobre a interpretação de tirinhas, de cartoons, tá? De charges e nós vamos falar um pouquinho de caricatura. Então pega seu material e bora começar. Antes de tudo, gente, a gente tem que entender linguagem verbal e não verbal. Sempre cai alguma perguntinha sobre isso. Linguagem verbal se refere ao que está escrito ou falado. Como assim? Proibido fumar. Você tem as palavras, pronto. Proibido fumar. Se você escutar ou se você ler, isso é linguagem verbal. Agora, linguagem não verbal se refere a tudo que não está escrito, como símbolos, gestos, sons, desenhos. Olha lá. Tá vendo? Nós temos uma imagem, um desenho. Tá? Se você vai, por exemplo, muito comum no hospital, chega lá, tem um quadro, né? Aí tem uma enfermeira, ela está fazendo um gesto assim, ó. É um gesto, mas é linguagem não verbal. Ah, professor, mas pode ter imagem e está escrito? Pode. Uma linguagem mista. Você tem uma imagem e embaixo pode estar escrito proibido fumar, certo? Mas é bom a gente ver essa diferença aqui. Porque o que nós vamos mais falar, a gente mais vai ver aqui é linguagem não verbal. Vamos lá então, gente. Charges, cartoons e tirinhas são textos. Nós falamos na aula de narrativa que tudo que eu tenho ali como linguagem, tudo que eu tenho ali que me transfere uma mensagem é texto. Um filme é um texto. Uma imagem é um texto. Então, olha lá, são textos com objetivos de fazer humor. Muitas vezes, pela crítica, a linguagem mais utilizada é a não verbal. E a linguagem verbal pode ser usada. Então, cartoon. Um quadro com crítica humorística sobre uma situação cotidiana envolvendo valores sociais. Então, olha lá, professora, você já percebe, olha só a importância da linguagem não verbal. Você percebe aqui, ó, pelo cenário aqui, ó, tem a professora. Mas como é que eu sei que é uma professora? Olha as carteiras escolares, crianças, tá vendo? Levantando um dedo, bem a postura de aluno. Então, essa é a parte não verbal. Vamos para a parte verbal. A professora diz, me deem o nome de um bicho bem conhecido e comece com a letra A. O meninos, Aedes aegypti. Onde está aqui o humor da charge? É como o menino falou, porque na verdade era um mosquito. O nome científico dele escreve Aedes aegypti. Você pode falar como português, Aedes aegypti, ou você pode falar no latim, que é a língua, né? Aedes aegypti. E reparem, gente, reparem que acontece demais também em jornal. Vão falar o nome do bicho. O primeiro AE, eles falam como se fosse português. Eles leem AE. E o segundo AE fala E. Estão vendo aqui? Tem duas leituras diferentes aqui. Não, AE, E. Então essa aqui é a crítica da charge. É humor, tá? É humor. E com um único quadro. Comparando aqui. Tirinha. Sequência de quadrinhos sobre uma situação cotidiana envolvendo valores sociais com personagens fixos como Turma da Mônica, Mafalda, Calvin. Essa crítica não se prende a um fato. Bom, então, o cenário que ele é pequeno, né? Tem poucas informações. Vamos reparar que é a Mônica conversando na frente de um espelho. Opa, conversando com o espelho, você já vai assim, eu conheço essa cena. Essa cena tem, né, da bruxa perguntando se ela é a mais bonita. E a resposta do espelho é a Branca de Neve é a mais bonita. Então você está vendo que há uma referência, né, histórica. Linguagem verbal. Espelho, espelho meu. Olha a fala da bruxa. Espelho, espelho meu. Existe uma garota mais linda do que eu? Olha a expressão do espelho. Já dá aquela travada. Opa. Nesta tira não. Dá uma resposta para não desagradar a Mônica.
né? Então, o humor, ou deveria dizer, né? Não, você é mais bela, como acontece com a Malévola no início da história. Ou logo depois que fala, não, porque existe a Branca de Neve, ela é mais bela. Aí para não desagradar, com medo de dar uma resposta negativa, fala, nessa tira não. Tá? Muito parecida a ideia da tirinha e a ideia do cartoon. Vamos então aqui a diferença deles, gente. A diferença. Os dois têm personagens fixos, não obrigatoriamente, certo? Nós mostramos aqui na tirinha Turma da Mônica, mas tem autores que têm os personagens deles. E lá no cartoon, né, nós não acompanhamos ali, talvez você nem conheça e possa aparecer personagens aleatórios, mas geralmente personagens fixos. Que aí isso é interessante, um instante aqui, isso é interessante quando você pega, por exemplo, a Mônica, nós já conhecemos a Mônica, você pega a Mafalda, já existe uma personalidade, então você já sabe o que esperar, tá? Por isso que é legal ter personagens fixos nessa situação aqui. Trata do cotidiano, tá? Os temas são temas alheios, mas do dia a dia, sala de aula, né? Falando lá da Mônica, um conto de fada, certo? Valores sociais. A Mônica está falando da estética, lá no cartoon está falando de animais, certo? E aí agora começa a diferença, olha aqui. No cartoon é um quadrinho só. Não tem uma sequência, você não forma uma narrativa, é um quadro. Na tirinha sim, aí você tem. Tanto que você pode encontrar em perguntas, o lugar de tirinha está falando assim, quadrinhos, tá? Porque é uma sequência. O cartoon só visa o humor. A intenção dele propriamente dita não é fazer uma crítica. Pode acontecer de ter crítica, mas não é o objetivo do cartoon. O cartoon é humor. Diferente da tirinha que sim, vai fazer uma crítica, mas é uma crítica com humor. Né? Por exemplo, a Mônica, nós já sabemos que a Mônica, quando o Cebolinha chama ela de dentuça, né? Ou faz alguma brincadeira até um pouco preconceituosa, chama ela de gordinha, de baixinha, o que ela faz? Ela bate no Cebolinha. O espelho vai falar uma coisa que vai desagradar a Mônica? Claro que não. Levar uma coelhada? Claro que não. Né? Então, há uma crítica com humor. Né? Não vamos contrariar a Mônica. Ela não pode ser contrariada. Mas é muito diferente do que acontece com a charge. O que acontece na charge é sátira de situações específicas. Sátira é um humor, é uma crítica com humor, mas num objetivo específico para aquela circunstância. Nós vamos ver aqui, ó. Sátira de situações específicas ligadas a fatos e a personalidades públicas. Espera lá. Aconteceu um evento, aconteceu um fato lá, vamos supor, um ator ou uma atriz deu uma gafe, aquilo ele já é um motivo para fazer uma charge. É um fato envolvendo personalidade pública, né? Um político falou uma coisa que chamou atenção nos jornais, já é assunto para charge, tá? Então, fato e personalidades públicas. Justamente por estar ligado a um fato, a charge, ela, com o tempo, ela perde a graça. Às vezes ela até perde um pouco o sentido. Por exemplo, se for no momento atual aqui, um político falou uma coisa e virou motivo de piada, faz da charge, mas o ano que vem já não tem mais uma graça. Se você for buscar na internet charges políticas, você vê que já não tem mais a mesma graça, tá? É muito comum o uso de caricatura, nós já vamos falar sobre isso aí. Olha lá, falando nesse momento de pandemia, né? Lavar as mãos ou usar álcool em gel. Agora o Batman vai combater um novo inimigo, o coronavírus. A arma contra o coronavírus, álcool em gel. Isso hoje foi legal, foi super criativo, mas ano que vem não vai ter a mesma graça. Você não vai conseguir olhar e enxergar o mesmo humor, porque isso está ligado a um fato, ao momento que ele é atual. Tá? Então a charge tem esse porém. Ela é engraçada hoje, mas depois ela vai perdendo a graça. Caricatura. Caricatura é muito comum aparecer na charge, porque como a charge se refere a uma personalidade pública,
e a ideia é fazer sátira, então a coisa mais comum de aparecer é a caricatura. Caricatura é um desenho, tá? Com as expressões exageradas, às vezes o gesto exagerado, algum hábito exagerado. Por exemplo, aqui, olha o Roberto Carlos. Né? Cada autor com a sua visão vai fazer uma caricatura diferente. Mas olha só, dá para reconhecer o Roberto Carlos, mas também, né, as feições estão exageradas, né? Seu Madruga, Mr. Bean, ou o ator lá do Homem de Ferro, Robert Downey Jr., Cristiano Ronaldo, foi maldade, esse pescoção foi maldade. Olha aí o Neymar, certo? Então, ó, só aproveitar a última imagem. Tá vendo o exagero? Percebe? Ó, a sobrancelha, desenhadinha e muito arqueada. Mostrando os dentinhos branquinhos, né? Os dentes brancos. Enfim, são exageros, né? A orelha. Às vezes, aquele detalhe que a caricatura está exagerando nem é tão chamativo, mas é parte do humor. Vamos voltar um pouquinho aqui. Ó, olha lá. Olha o Batman. Fez o Batman fortão, mas olha as mãos. Ele não tem o que segurar, porque vai bater um álcool em gel, né? Percebe? Olha, é exagerado. Olha a capa exagerada, olha os músculos exagerados. Todo fortão, chega aqui, olha aqui, ó. Na lógica, não era para ser fininho assim, essas canelas, mas tudo isso faz parte do humor. É isso aí, gente. Então, olha só. Vou voltar um pouquinho antes de dar essas dicas aqui. Cartoon, tirinha e charge. Cartoon e tirinha, ou também pode ser chamado de quadrinhos, são parecidos. Os dois vão fazer um humor do cotidiano. São temas comuns do dia a dia, temas sociais, certo? Com a diferença que cartoon tem só um quadro e o objetivo é basicamente o humor por si só. A tirinha já vem com alguma crítica, também com humor, mas com alguma crítica. E sequência, tirinhas, quadrinhos, tá? Sequência. A charge já é outro sistema. A charge é a crítica, já assim, bem satírica mesmo, tá? Com caricaturas, se baseando na atualidade, mas num fato e envolvendo personalidades públicas, certo? Pode ser, eu falei de político, mas pode ser um ator, pode ser um jogador de futebol, qualquer um desses. Dica então para a gente resolver exercícios sobre um desses três, que na verdade lá na hora de você resolver, eu estou aqui explicando cada um deles para você entender o objetivo. Se você perceber lá que na imagem tem uma figura pública, você, opa, é uma charge. Isso aqui está falando de algum evento, de algum fato que aconteceu e que foi falado nas mídias, né, nas redes sociais. Se não, você já sabe que é uma tirinha, a ideia é só humor. E você pode procurar melhor, né, qual é o objetivo dessa imagem, facilitando responder as perguntas. Dicas então para você responder. Observe o cenário, as pessoas retratadas. Lembra lá naquela primeira, a gente viu que é uma escola. Como que eu sei que é uma escola? Tem carteiras. São crianças sentadinhas, levantou para falar, certo? A pessoa, na figura da professora, fez uma pergunta. Então, observe o cenário, as pessoas retratadas. Detalhes são importantes para a interpretação da imagem. Aquele álcool em gel pendurado do lado aqui na charge só tem graça porque é o Batman. Se você pegasse um Homem-Aranha, o Super-Homem, não teria a mesma graça aquele álcool em gel do lado. Por quê? Porque é o Batman que usa o cinto de utilidades. Fica como se fosse uma arma secreta, uma arma ali, né, escondida num cinto. Não tão escondida, daí vem a graça. Mas se fosse outro super-herói, não teria a mesma graça. Certo? Então, observe o cenário e as pessoas. Qual o contexto? Qual o contexto social, político, ideológico abordado? Falei do Batman.
essa imagem do Batman fosse antes da pandemia, se o coronavírus estivesse ainda só lá pela China, Itália, alguns países ali da Europa, a gente não tivesse ainda falando sobre, se nós não tivéssemos ainda vivenciando esse momento, nós não iríamos entender, não ia ter a graça, tá? Então, o contexto é importante, tá? E relacione a charge, coloquei charge, mas lembrando que pode ser outra, que geralmente o exercício é charge, tá? Então relacione a imagem com o enunciado para juntar as informações adquiridas e com o que se pede na questão. Galera, com o que se pede na questão? Sempre lê, gente. Lê a questão mais de uma vez, lê o texto mais de uma vez. Não fica com preguiça. Para você ter certeza do entendimento, você vai ter que passar a vista mais de uma vez. Lá na aula da narrativa, comentei com vocês, a primeira leitura ela é superficial. Às vezes algum nome diferente, alguma coisinha que você não tinha visto, você te prende e você se distrai. É difícil captar todo o teor do texto com uma leitura apenas, principalmente da questão. Muita gente erra a pergunta, erra na resposta porque não leu a pergunta. Então, com o que se pede na questão? Leia de novo lá. Vamos fazer aqui um teste prático para fechar. Ó, analisando, vamos analisar um cenário. Tem uma pessoa, uma criança, uma escadaria, né? Ó, você vê que é a escada, que é o corrimão. Então, provavelmente é uma casa. O que é isso, menina? Desça a escada como uma dama. Ela já tinha descido, tá vendo? Olha os risquinhos mostrando o movimento, ó. Linguagem não verbal, ó. Ela sobe a escada e desce como uma dama. Vamos lá então para a pergunta, para mostrar os pontos importantes. 2. O que gera humor? É batata. Apareceu essa pergunta lá. O humor. Quando a mamãe fala, desça a escada como uma dama, ficou claro que era para descer, né, mais comportada, porque nós temos uma ideia em cima dessa palavra, né, de mocinha comportada. Então ela deveria descer andando e não escorregando, que nós já sabemos que é perigoso. Então, o que gera o humor da tirinha? A menina obedecer de uma forma diferente. E aí que nos leva à segunda pergunta. Explique o que a mãe quis dizer e o que a filha entendeu de desça como uma dama. A palavra dama é a chave da imagem, porque ela que nos aparece com 2 sentidos diferentes. No mesmo contexto, ela pode ter 2 sentidos diferentes. Então tomem cuidado, isso se chama ambiguidade. Quando a mãe aqui, estou supondo que seja uma mãe, poderia ser uma professora, mas supondo que seja a mãe, e fala, desça como uma dama, ela quis dizer, como eu falei agora há pouco, de descer como uma menina comportada. Descer andando, sem correr. Por que a mulher falaria isso para a menina? Porque se ela descer correndo, ela pode cair. Se ela descer escorregando, ela também pode cair e machucar. Então, no sentido para a mãe, desça como uma dama, é descer andando, sem correr. Certo? Como uma dama, como uma menina comportada. Para a menina, qual o sentido que ela carregou de desça como uma dama? Olha lá, com pose, né? Com uma postura de dama. Então, quer dizer, não é pare de descer pelo corrimão, como a mãe quis dizer, é desça com estilo, desça como uma dama, escorregando na pose. E é isso aí, gente. Próxima vez que vocês forem deparar com uma charge nos exercícios de vocês lá no site, tem exercício com isso daqui. Tem questão pedindo para interpretar a imagem. A imagem tem humor e sempre tem algum ponto-chave. No Batman, o álcool em gel. Aqui, a frase desça como uma dama. Na primeira, lá do menino, respondendo um animal muito conhecido com a letra A. Ele fala o nome do animal do jeito que ele escuta. Sempre tem um ponto. É esse ponto que vai cair nas perguntas. Certo, galera? Bom, então, essa foi a nossa aula para interpretar charge, cartoon, tirinhas. Espero que vocês tenham gostado. É uma parceria da Prefeitura com a TV Câmara. Essa aula vai passar para vocês na televisão e depois fica no site para vocês reassistirem. Tchau, galera!